Podcast, o seu podcast condominial. E hoje nós estamos aqui com uma estrela. Na verdade, 5 estrelas. Não tem uma só não. Não tem uma só não, são 5. Porque 5 estrelas, eu não vou falar de time, mas quem tem 5 estrelas, eu não posso falar porque ele também não é. Ele é um outro. Não pode. Não vou falar time. Estamos... Não, deixa abaixo. Estamos aqui com Antônio De Luca. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e participar. Primeiro, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho sobre você e a gente entra nas perguntas. Tá ótimo. Bom, meu nome é Antônio De Luca, queria agradecer o convite de vocês, né, por estar aqui. Estou muito feliz, gosto muito desse ambiente. Comecei como síndico há 11 anos atrás, um síndico morador, num condomínio de quase 500 apartamentos. Fiz a transição depois de 3 anos, virei síndico profissional. Comecei a estudar. Hoje em dia eu tenho mais de 450 horas de curso, em todos os cursos que você pode imaginar de síndico eu já fiz, sou certificado como síndico 5 estrelas, tenho outras certificações também, sou GPU do ano de 2019 no Rio de Janeiro. E entendi que, tipo assim, a sindicatura, quando eu resolvi, porque não é uma profissão, é um cargo, eu falei que é o seguinte: se eu quiser ser diferente, eu tenho que buscar, principalmente, conhecimento e depois aplicar o conhecimento dentro dos condomínios que eu trabalho. Por quê? Porque eu fui checar o mercado e eu vi que tinha muita gente amadora fazendo um trabalho e não prestava atenção em lei, não prestava atenção em norma, era uma complicação. Eu falei assim, se eu quiser ser diferente, eu vou ter que aprender isso tudo e aplicar, né? Sou uma pessoa bem-humorada, entendeu? Gosto de conversar pra caramba, sou sério quando precisa ser sério. Tem gente que acha que eu não sou sério, mas eu sou muito sério. E aí foi muito engraçado que eu tava ontem fazendo uma entrevista, falei com você, num condomínio lá em Campo Grande, e aí a pessoa chegou e falou assim, qual é o seu nome mesmo? Eu falei assim, tá, Antônio Carlos De Luca. Aí a pessoa foi no Google e botou o seguinte, olha só que legal. Quem é Antônio Carlos De Luca, síndico profissional? Aí o Google falou assim, renomado síndico do Rio de Janeiro, com certificações tais, com conhecimento tal, não sei o que. Eu falei assim, nossa, o Google tá falando tão bem. Que legal. E eu fui botar e realmente era, entendeu? Então, se a internet está dizendo, quem sou eu para não dizer, né? Mas, como eu falei, já trabalhei isso há um bom tempo, faço bom relacionamento com todas as partes e acredito que o mercado condominial, por mais difícil e duro que seja, tem espaço para gente boa e séria trabalhar. Uma observação que tô olhando essa blusa assim, ó, se eu vi o hashtag síndico revoltado, eu não consegui ler. Arroba. Eu não consegui ler o complemento, agora eu tô vendo. Frente no voto. Gostou, né? É uma boa mensagem. Eu só consegui ver o hashtag síndico revoltado. Arroba, o hashtag, o William, síndico revoltado, fazendo propaganda tua aqui, William, hein? Não sei o quê. Um amigo, né? Tipo assim, muita gente segue esse perfil, porque eu acho ele esteve aqui no Rio de Janeiro agora, no evento do Secov da Abad, eu vou encontrar com ele amanhã em São Paulo, né, que a gente vai para o evento do 5 estrelas lá em São Paulo. Engraçado que essa figura aqui, esse personagem tem um pouco a ver comigo, que é o seguinte, e quando eu dou aula e workshop e palestra, eu tento levar um pouco disso também. Ele fala o que muitos de nós síndicos gostaria de falar, mas a gente não consegue pelo cargo, né? Mas, tipo assim, isso aqui é uma coisa óbvia, né? Inadimplente não vota. Tá na lei. A lei diz que inadimplente nem pode participar, nem votar. São duas coisas, inclusive. O Código Civil fala isso. Então, o que acontece? E você precisa estar repetindo isso o tempo todo, porque tem condômino que desconhece isso aqui, entendeu? E tem, por exemplo, condôminos onde os moradores desconhecem e eu já vi advogado dizendo que pode. E eu falo assim, meu Deus do céu, então é conhecimento em forma de diversão, mas é conhecimento. E a gente fala de uma forma que é sem enrolação, sem muito técnico, sem muito juridiquês. Olha, pessoal, é assim, é assado. E quando eu dou aula, quando eu dou palestra, eu gosto de levar essa linguagem daquela pessoa que ela fica assim, caraca, mas é exatamente isso que eu estou passando, é exatamente isso que o Antônio está falando. É uma linguagem mais formal. É uma camisa para que possa se usar na hora que você está lá sentado pegando uma... Estou falando no lugar de uma administradora, né? Essa camisa está sem inadimplente, não volta, Imaginou e aí você fica lá para a pessoa assinar, né? Ela já olha assim para você, opa, a mensagem já sai da fila. Já sai da fila. Ela sai da fila, você ir com uma camisa dessa numa assembleia é um ato de coragem. Um ato de extrema coragem, mas tem que ser dito. Eu falo uma coisa que é o seguinte, condomínio, o óbvio precisa ser dito o tempo todo. Por quê? Como nós temos inocentes que moram em condomínio, como nós temos pessoas que desconhecem o regulamento interno e erram o regulamento interno em vez de assumir o erro, diz que desconhece, que não está sabendo, convenção, como é que a gente faz, como é que eu trabalho?
Toda vez que eu chego no condomínio, alguém chega novo no condomínio, não sei o que, eu faço um kit de boas-vindas. Nesse kit de boas-vindas tem uma série de informações e o regulamento interno é a convenção para a pessoa não alegar que não conhece. Sabe. A obrigação, por exemplo, de um inquilino, quando chega, é do proprietário fazer? Mas por que eu não posso ajudar? Porque se eu ajudar, a minha gestão vai ser mais tranquila. Então, como é que o síndico pode fazer para ter uma gestão mais tranquila? Se antecipar a certas situações, né? Fazer com que o trabalho seja adiantado, sabendo que se o cara errar, ele não pode usar a desculpa que ele não sabia da regra. Eu te entreguei a regra, eu te entreguei a convenção exatamente para que você possa ler. E eu estou à disposição aqui no teu telefone, no teu WhatsApp o tempo todo. Antes de fazer uma besteira, me comunique e pergunte, posso fazer essa besteira? E eu vou dizer se você pode ou não, eu vou te orientar da melhor forma, né? E o que te motivou a ser síndico? Você falou que começou como síndico morador, e aí 3 anos depois você buscou... Não, ele teve uma carreira aqui, educação física, né? Teve. Cozinheiro de primeira, que eu sei, que já ouviu falar, já me contaram. Tem uns vídeos, umas fotos que falam sobre isso. Já me contaram, cozinheiro de primeira, e de repente uma hora síndico morador. Foi. Assim, é engraçado que uma vez, numa das minhas palestras, umas aulas, uma pessoa me perguntou o que as minhas profissões anteriores impactavam na minha vida de síndico. E eu falei tudo. E as pessoas não entendiam, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com educação física em torno de quase 15 anos da minha vida. Eu conheci minha esposa na educação física, uma série de coisas. E o pessoal perguntava, o que educação física tem a ver com sindicatura? Tudo. Por quê? Eu cuidava de pessoas. Eu cuidava de crianças, dei aula para pessoas com baixa renda, cuidava de idoso, tinha aula de ginástica e alongamento que eu dava que era só para idosos. Então, eu desenvolvi um certo zelo, uma certa servidão, um certo carinho pelas pessoas, trabalhando, cuidando delas. Então, isso tem muito a ver com o cargo de síndico. Eu digo, cargo de síndico tem muitas facetas, mas a servidão faz parte quase que da totalidade do cargo de síndico. Quem não entende isso, quem não gosta de pessoas, quem não gosta de cuidar, quem não é responsável por essas pessoas, está errado no cargo de síndico, entendeu? Então, muito da educação física tinha essa questão do cuidar, de abraçar as pessoas, de estar junto, e eu trouxe isso. E aí ela perguntou, tá, eu entendi, mas o que tem cozinheiro, chefe de cozinha, o que tem a ver? Eu falei assim, cara, olha só, tem tudo também. Aí o cara ficava olhando tudo que você não faz comida. Na pequena cabeça desse ser, entendeu? Eu até entendo o pensamento dele, porque é um pensamento micro, mas você tem um pensamento macro. Quando eu trabalhava como subchefe, chefe de cozinha, alguma outra coisa fazendo, eu liderava equipes. A cozinha não lidera, a cozinha não entrega, a cozinha não funciona se não tiver a cabeça direcionando, você faz isso, você faz aquilo, cadê, qual o tempo, como é que você faz? E isso é fundamental na sindicatura, porque eu lidero equipes dentro dos condomínios. Os colaboradores do condomínio são liderados pelo chefe, e ele vai dizer qual o procedimento, qual o protocolo, qual o plano de contingência. Então você tem que ter um síndico maestro, ou estratégico, não só dos colaboradores, dos moradores, dos prestadores de serviço. Então isso tinha tudo a ver com um cargo que eu executava também. Eu caí de paraquedas porque quando eu estava trabalhando com essa parte, com buffet e outras coisas, eu precisei operar a coluna. Já operei a coluna 3 vezes, eu tenho 10 parafusos na coluna. Tem gente que me chama de homem de ferro, as pessoas não sabem por quê. Você não passa na porta do banco, não, né? Não, é titânio na fita. Tá. Eu tenho problema de coluna só pensar em fazer cirurgia. E foi uma doença, uma discopatia degenerativa, né, que eu tive que fazer. Não tinha outra alternativa, eu já estava fazendo lesões na medula, então tive que realmente operar. E aí, depois que eu operei, a minha primeira recuperação foi muito difícil, foi quase 1 ano de recuperação. Eu não conseguia mais trabalhar, por exemplo, num restaurante, no buffet, ficando 12 horas em pé, como eu fazia, 10 horas em pé. E aí eu tive que buscar uma outra área. Nesse meio tempo, eu tinha adquirido um imóvel, né, junto com a minha esposa, e a gente estava no procedimento de aguardar a obra acabar e tal, então eu estou me recuperando. Aí entra no grupo de moradores de condomínio. Eu não faço parte do grupo de moradores de WhatsApp do meu condomínio e de nenhum condomínio que eu trabalho, porque isso para mim é o inferno na terra, entendeu? Mas naquele momento da implantação eu estava e eu comecei a ver, eu comecei a dar algumas opiniões, comecei a falar sobre o que eu acreditava que podia ser feito e os moradores, alguns, né, começaram a gostar das ideias e tal. Beleza, teve uma assembleia de instalação, eu levantei, eu não queria ir, mas aí o pessoal virou o seguinte, não, Antônio, tem uma remuneração. Eu estava sem trabalhar, me recuperando. Tem uma remuneração, eu vou poder trabalhar da minha casa, então, vou poder trabalhar no condomínio. É isso mesmo, então peraí, deixa eu ir lá. Cheguei, levantei, estava de camiseta.
short, não, camiseta bermuda, um óculos de sol pendurado e um chinelo. Eu não estava preparado para me Bem apresentar. carioca. E disputei com pessoas que estavam de terno, né? Outros vizinhos estavam de terno, de blazer, não sei o quê. Só que eu tenho uma coisa, que eu acho que é um talento de Deus, algum dom, que tipo assim, eu me conecto com as pessoas. E naquele momento foi o primeiro de milhares que eu já fiz, que na Assembleia eu levantei, comecei a falar e comecei a me comunicar com os meus vizinhos, me concentrar. Eu vi que quando os meus dois colegas que se apresentaram conversaram e falaram com a Assembleia não se manifestava, né? Tipo assim, estava fria. E eu falei, eu vou seguir uma outra estratégia. E eu fui falando sobre uma estratégia, fui falando sobre pessoas, sobre idosos, sobre animal de estimação. Eu vi que as pessoas começavam a se conectar, começavam a balançar a cabeça, E eu falei assim, acho que eu estou no caminho certo. E continuei falando, terminei minha apresentação, parecia que tinha saído um gol dentro da Assembleia, porque as pessoas batiam palmas, não sei o quê. No final das contas, era uma Assembleia com quase 400 pessoas, meu condomínio tem 481 apartamentos, e eu fui eleito com 77% dos votos. Eu não tinha a menor experiência como síndico. Você não tinha nem a menor ideia Não, eu tinha... como era pra Nem saber sabe o que como era que ser era, né? síndico, né? A minha família tem um prédiozinho lá de 3, 4 andares, que eu ajudava lá a fazer uma coisa de gestão e tal, mas era muito familiar. A empresa do meu pai e dos meus tios tomava conta, eu dava suporte para eles. Não era o que eu fui enfrentar. E aí, por exemplo, o que me levou a gostar de ser síndico? Gostar de pessoas é fundamental. Quando eu virei síndico, eu falei o seguinte, eu tenho que cuidar desse meu local aqui e cuidar da família dos outros como eu cuido da minha. E eu vim para cá, então, meu condomínio desde o início a gente implantou, por exemplo, hidroginástica. Há 12 anos tem hidroginástica no meu condomínio, todo dia, 3 vezes de manhã. Tem 30, 40, 50 pessoas na piscina fazendo hidroginástica. A gente implantou desde o primeiro dia. Legal que as outras gestões que vieram depois de mim mantiveram. Natação para as crianças. Academia completa. Recebi com 4, 5 equipamentos. Hoje em dia tem mais de 20 equipamentos. Aula de funcional. Então, isso é melhorar o ambiente, servir e gerar qualidade. Mesmo não conhecendo nada de condomínio, a gente começou a fazer esses tipos de ações e as outras coisas a gente foi aprendendo. Então, a primeira é gostar das pessoas e buscar soluções para elas. Valorizar o patrimônio. Durante muito tempo, muitos anos, o meu condomínio foi referência na área onde ele é. A ponto de ter fila para as pessoas alugarem apartamento lá. As pessoas queriam alugar e não tinha apartamento para alugar porque tinha que ter fila de espera. Né? Exatamente. E o que acontece, a outra coisa é solução de problema. Eu comecei a ver que, tipo assim, tinham problemas que as pessoas quebravam a cabeça para fazer e a gente pensava um pouquinho e conseguia resolver. E as pessoas ficavam, mas como você conseguiu? E a minha visão, mas é fácil. É você fazer isso aqui, é fazer esse procedimento, é fazer essa escolha. Então, a solução de problemas, para mim, não era tão difícil dentro do condomínio. Então, isso me motivava, porque a gente, quando resolvia um problema, as pessoas ficavam animadas e te incentivavam a continuar. E você resolvia um outro problema. Então, como você conseguiu fazer isso? Eu disse, fiz assim, procedimento tal, procurei isso aqui, não sei o que. Então, gostar de pessoas e resolver problemas foi o que começou a me motivar. Aí, pro lado da sindicatura... Ainda mais com o condomínio de instalação, né? Exatamente. Porque o condomínio de instalação, quando ele já vem novo, ele já vem com muitos problemas da construtora que você tem que saber lidar. E o que acontece? Eu virei um especialista em implantação, já fiz mais de 30 implantações diferentes para várias construtoras diferentes, baseado na minha primeira experiência. E antigamente a implantação era diferente. A minha implantação do condomínio do Moro demorou quase 6 meses para você ficar fazendo o processo até a entrega das chaves, né? Então eu ia todo dia para o condomínio, eu acompanhava o final de obras, eu fazia vistorias, vistorias eram tranquilas. Hoje em dia você tem implantação que você tem que fazer a vistoria em 3, 4 dias. Entendeu? É uma loucura. Você fica 3, 4 dias, quase 8, 10 horas dentro do condomínio, rodando. Entendeu? Mudou um pouco o planejamento por causa do boom imobiliário que tem de venda e de entrega de chaves. Isso mudou, eu acho que para pior, né? Mas é a realidade hoje em dia. Eu tive tempo no meu condomínio, quando eu morava, para você ir aprendendo. Aí eu fui aprendendo com as coisas de obra, um engenheiro da construtora me ensinava algumas coisas. Aí eu tinha dúvida em alguma coisa, o pessoal da administradora na época que estava no meu condomínio me auxiliou, me tirou dúvidas. Então, eu vou dizer que, tipo assim, Deus me colocou num ambiente hostil. Condomínio é um ambiente hostil, apesar de eu amar condomínios, eu amo condomínios, mas é um ambiente hostil. Mas eu tive no início muita ajuda de pessoas que agregaram conhecimento. E aí eu fui só subindo degrau para ser o Antônio renomado síndico do Rio de Janeiro. Eu tive que começar de alguma forma e subir os degraus até chegar a esse Antônio que sou hoje, né? E é isso aí, gostar de pessoas e resolver problemas foi o que me incentiva a ser síndico.
Simples assim. E quando você percebeu que você podia fazer dessa sindicatura uma profissão? Porque você começou com o síndico morador, e depois você falou que se formou não, Sim. foi buscando formações. Sim. Engraçado foi o que é o seguinte, eu nunca tive a ambição de me tornar um síndico profissional. Eu achava que eu ia ficar no meu condomínio de repente um bom tempo e que os meus talentos só funcionavam dentro do meu condomínio. E aí teve uma figura, né, que é um dos diretores da administradora que estava no meu condomínio, que é uma pessoa muito conhecida no mercado carioca, não sei se pode falar o nome dele aqui, Marcelo Borges, é um cara de outra linha, né? E aí ele me incentivou. Ele viu alguma coisa em mim que eu mesmo não enxergava. Entendeu? Ele falou o seguinte, você tem muito bom relacionamento, você tem muito bom conversa com as pessoas, você tem muito desenrolar, um síndico precisa disso, e tem alguns talentos e outras coisas que você pode desenvolver estudando. Conhecimento você pode aprender, mas você tem, acho que, o básico para você fazer a mudança. E eu ficava, será? Será mesmo? Eu acho que só funciona com os meus vizinhos, com os outros não funciona. E eu ficava nessa, tipo assim, eu tô aqui na minha zona de conforto. Porém, um dia, bastante insistência, eu falei assim, quer saber, eu acho que eu vou ver, eu acho que eu vou ver onde é que vai acontecer. Por quê? Porque quando você mora no condomínio, e eu falo, pessoal, hoje em dia eu jamais serei síndico de onde eu moro. Desculpe para quem é síndico de onde eu moro, seja morador, mas tipo assim, eu comecei depois de alguns anos a ver que as pessoas, os seus vizinhos, eles não enxergam o teu trabalho como um profissional ou como uma pessoa de gestão. Os seus vizinhos, eles atropelam algumas coisas e eles atropelam procedimentos que só acontecem quando você é síndico morador. Então, vou dar um exemplo. Dava um problema numa bomba. Hoje em dia, se der problema bomba em algum dos meus condomínios, os meus zeladores, os meus porteiros, o pessoal da administração vai entrar em contato com a empresa que trabalha 24 horas, vai acionar eles vão para o condomínio e vão resolver o problema. E eu só entro na situação se tiver algum problema dos caras não atenderem, faltarem, porque eu faço gestão de contrato. Né? No meu condomínio, quando dava algum problema, tinha procedimento que era exatamente esse, as pessoas não queriam saber. Elas batiam na minha porta 2, 3 horas da manhã, pensando que eu ia lá mexer na bomba. Como você fosse um especialista. O toque mágico, é o toque mágico do síndico. E aí é que o pessoal começou a não entender que no condomínio existe um tripé. Tá? O tripé é o seguinte, operacional, administrativo e estratégico. Quando as pessoas começam a entender isso, a visão de condomínio ela começa a mudar um pouco. Então, administrativo, que é administrativo, às vezes é o funcionário da administração do próprio condomínio, quando o condomínio é grande, ou a administradora, isso aí está dentro do administrativo. Operacional, que é operacional, zelador, pessoal da limpeza, pessoal da manutenção, jardineiro. E estratégico, síndico. Síndico é a cabeça, o gestor condominial. Então, cada um tem que fazer bem a sua parte. Então, síndico não troca a lâmpada. Se você é síndico que troca a lâmpada, me desculpe. Quem tem que trocar a lâmpada é zelador. Quem tem que trocar a lâmpada é manutenção. Você é o cara que faz a gestão dessas pessoas. Você é o cara que compra o material para essas pessoas ou dá ordem para comprar o material para essas pessoas. Mas essas pessoas é que vão fazer. Síndico não faz esse tipo de coisa. Eu lembro uma vez um condomínio que eu trabalhei na Praça Seca, fiquei lá 2 anos e meio, alguma coisa assim, que na assembleia que eu estava me candidatando, estava saindo um síndico morador, né? E eu estava entrando, e aí um velhinho perguntou, mas Antônio, se o nosso portão aqui de veículos der problema de madrugada, como já deu algumas vezes, você vai sair lá da sua casa e vai vir aqui mexer no portão? Eu falei assim, não, eu não. Eu vou contratar uma empresa que trabalhe 24 horas, se vocês autorizarem dentro do orçamento, e se der algum problema, eu ou o porteiro ou alguém vai ligar lá para essa empresa vai para o condomínio, dentro do contrato dela, e vai consertar o portão. E vou ensinar vocês a botar o portão no manual até essa empresa chegar aí. E se vocês não tiverem um contrato 24 horas, nós vamos fazer um contrato do dia seguinte, o portão vai ficar no manual e a empresa vai no dia seguinte. Vai ser de acordo com o que vocês me derem de ferramentas. Agora, eu não vou vir da minha casa. Mas o antigo síndico, ele descia e mexia. Eu falei assim, parabéns. Ele está tão sobrecarregado que ele está saindo. Mas é essa a ideia, entendeu? Então o que acontece? O síndico ele tem que ser a cabeça, ele tem que ser o estratégico. Como eu falei, ele tem que ser o maestro. Ele faz gestão de contrato, ele treina equipes, ele avalia situações, ele busca resultados, mas ele tem que trabalhar com as peças certas. Se as peças não estão trabalhando direito, ele precisa organizar de uma forma melhor. Com certeza. Entendeu? Não dá para o síndico... E hoje em dia tem condomínios, clube de condomínios, Carlos. Você mesmo estava falando, mas eu tive ontem um condomínio que tinha 800 apartamentos,
né? Tem condomínio, meu condomínio mesmo tem 500. O síndico, gente. ele não pode, imagina se ele para para fazer isso tudo. Não. Ele tem que montar um cronograma com os seus zeladores, ver procedimentos. Você verificou a caixa d'água? Está no sistema? Quantas vezes? 2, 3 vezes para não faltar água. Você viu o hidrômetro, anotou o hidrômetro no mesmo horário para a gente verificar se tem um vazamento. O síndico se preocupa com esses tipos de procedimento. Ele vai fazendo com que o condomínio gire e fique cercado de procedimentos onde, se acontecer alguma coisa errada, as pessoas saibam como agir. Esse é o gestor condominial. É igual quando você entra num condomínio que o cara, no mínimo uma manutenção de bomba quando não tem. Exatamente. E aí estoura a bomba, você faz o quê? Isso acontece com frequência. Aí você começa a ligar para o prestador 1, prestador 2, prestador 3, 4, para ver se o cara pode se o cara pode te ajudar, porque ele vai dar preferência para aqueles que tem contrato. É isso. Mensal. Ele vai lá, não, hoje eu não posso, tô no outro. A primeira coisa que a gente explica para os moradores, inclusive a gente vai lá na previsão orçamentária, a gente olha para saber o que o condomínio está pagando, o que o condômino está pagando e o que o condomínio tem. Então acontece muito disso. Eu chego em condomínios onde o pessoal não tem certas manutenções. A primeira coisa que eu faço é oriento, e aí faço uma assembleia com essa orientação, deixo registrado em ata essas orientações, para depois não dizer que não fiz, não sabia, negligência, omissão. Não, você vai lá, identifica os problemas, chama uma assembleia e vai conversar com a sua comunidade, né? Você é representante, você vai conversar com a sua comunidade. E aí você fala, seria ideal que a gente tivesse uma empresa de manutenção de bombas aqui, que se não for 24 horas fica muito caro, mas pelo menos no horário de trabalho. Por quê? Para o pessoal poder atender no dia seguinte, poder fazer as manutenções e aumentar a vida útil dos equipamentos, mas tem muito condomínio por questões financeiras ou ignorância, que a gente tem que deixar bem claro também, né? Porque as decisões, muitas das vezes, quando você passa por um orçamento, você tenta aprovar um orçamento, o pessoal, não vai aumentar. Então, se não vai aumentar, a gente tem que tirar alguma coisa. Aí o pessoal vai lá e começa a tirar uma porção dessas coisas. Esse contrato de Exatamente, tira. É que eu sempre falo, a manutenção preventiva é muito mais barata do que a corretiva. Com certeza. Se você tem uma manutenção mensal, o cara tá sempre lá olhando a bomba, mexendo aqui, ajustando, você não olha, tudo testando, tal. Agora, quando ela estoura de vez, aí é quando as pessoas sentem a dor. Não, e o que porque aí não tem água, começa a não ter subir água pra caixa d'água, o cara, aí acontece uma sexta-feira à noite. Tenta achar um prestador de serviço no sábado ou domingo. Não, isso você falou. E quando você não tem um contrato, você vai buscar entre as pessoas que a gente conhece, não sei o que, alguém que possa atender, mas essa pessoa, se estiver atendendo um cliente de contrato dela, ela não vai me atender. Não vai mesmo. E o que acontece? O condomínio que podia ficar, às vezes, metade do dia sem água, ou às vezes até não ficar sem água, ele vai ficar. Alguns dias. Porque ninguém vai atender o condomínio, ou quem atender, você vai buscar na internet, ou você vai pegar com um síndico amigo, esse cara que atender vai atender pelo triplo do preço. Isso aí. E aí você vê que é uma economia burra, na maioria das vezes, né? Porque o valor que o cara tá me cobrando para fazer aquele atendimento emergencial, eu tinha pago 6, 8 meses de manutenção preventiva. E o pessoal precisa aprender e precisa começar a enxergar esse tipo de coisa, né? Por quê? Manutenção é o coração do condomínio, entendeu? Eu digo, condomínios são pessoas. Então, quem trabalha com condomínio tem que focar nas pessoas, mas não pode esquecer das estruturas, não pode esquecer dos procedimentos. Por quê? Porque por mais que condomínios sejam pessoas, essas pessoas vivem num determinado local que precisa de assistência, manutenção. Imagina uma pessoa ficar presa no elevador por falta de manutenção, não conseguir entrar com seu carro na garagem por falta de manutenção. Aí você que está lá, que é responsável por criar facilidades, mais segurança, mais saúde, mais sossego para as pessoas dentro do condomínio, você está fazendo o inverso, você está fazendo um caos na vida das pessoas. Esse tipo de pessoa não pode fazer gestão de condomínio. E quais são os principais pilares de um síndico? Com o síndico no geral ou o síndico profissional, por exemplo? Profissional. Profissional, primeiro, acima de tudo, imparcialidade. Imparcialidade. É você ter... Eu inclusive, ontem na entrevista que eu estava falando, foi o seguinte: o síndico profissional, né, onde eu me enquadro, né, que na verdade eu sou um síndico externo, né, profissional é só uma nomenclatura do mercado, porque a gente estuda, a gente tenta se especializar um pouco mais, mas para mim a gestão tem que ser profissional, independente se o síndico é morador ou de fora, né? O que acontece? Essa pessoa tem que ter alguns pilares e eu falo, o principal benefício é a imparcialidade. Eu não represento o grupinho da churrasqueira, do grupinho do futebol de sexta-feira, o grupinho do bloco 1, bloco 2, eu sou imparcial. Eu pego o regulamento interno, a convenção, coloco embaixo do braço e aplico de acordo com as coisas forem acontecendo. Eu não deixo de cobrar uma inadimplência porque aquela velhinha é minha amiga de anos ou porque aquela pessoa me dá dificuldade.
a gente faz um procedimento de cobrança e quando chega um momento que tem que partir para o extrajudicial ou judicial, a gente vai seguir o procedimento de cobrança. Isso é imparcialidade. É óbvio que, tipo assim, isso é bônus, né? O ônus o síndico profissional normalmente não está todos os dias no condomínio, né? Que é a diferença do síndico morador. Você não precisa pegar o elevador junto com uma pessoa no qual você multou ou que você notificou. A gente vai 1, 2, 3 vezes, dependendo do tamanho de condomínio, dependendo de onde está. E aí ontem eu estava até explicando que é o seguinte, é uma visão minha, muito minha. Você não pode fazer a comparação de presença e eficiência. Porque, tipo assim, presença e eficiência andam em patamares totalmente diferentes. O que você tem que ter é o seguinte, fazer o melhor possível dentro do que você se planeja fazer, independente de estar dentro ou fora do condomínio. Você, síndico profissional, quando está dentro do condomínio, otimiza o seu tempo para treinar a sua equipe, atender os moradores. Às vezes você mora no condomínio como síndico morador, mas você não atende seu vizinho. Estou ocupado agora, não vou falar. E o síndico profissional não, ele marca horário. Entendeu? Eu faço muito disso. Eu vou 3 vezes no condomínio, normalmente horário comercial. Mas se tem alguém que fala assim, tipo, Antônio, quero falar com você e não consigo te pegar no horário que você vem, não sei o que, eu falo assim, qual horário que o senhor pode? A partir de 7 horas da noite, não sei o que, eu falo assim, sexta-feira então, 7 horas da noite a gente está aqui. Eu venho atender o condomínio às 4, às 5, fico aqui, aguardo o senhor chegar e lhe atendo. Pode ser? Pode ser. Então eu marco com antecedência, entendeu? Então eu falo que é o seguinte... otimizar o tempo e gerar eficiência é muito melhor. Cansei de ver pessoas, não só síndico moradores, mas gestores de condomínio que ficam quase que todo dia dentro do condomínio, mas uma pessoa quando é ruim, e eu falo de boca cheia que tem gente ruim, todo dia no condomínio é péssimo pro condomínio. Por quê? Todo dia ela faz uma besteira, todo dia ela estraga. As pessoas no dia que entenderem isso, que tipo assim, presença não quer dizer sinal de eficiência, entendeu? Uma pessoa ruim todo dia no condomínio, é melhor que ela nem esteja, é melhor que ela não vá. Mas não vá, não vá. Por favor, não apareça, entendeu? Mas eu vejo muitas vezes o condomínio, ele faz questão, eu falo pra você assim, mas olha só, quanto tempo você vai ficar aqui? Cara, ele quer até que tu bata ponto. Mas eu perguntei. Não sou CLT. A primeira coisa que eu preciso explicar para o condômino é o seguinte. Condômino, você que vai assistir esse podcast, você precisa entender de uma vez por todas que, primeiro, síndico ele é um representante eleito em assembleia com poder de mandatário. A gente vai frisar isso várias vezes. O que acontece? Ele não é prestador de serviço, você não paga o salário dele, porque o síndico não tem salário, é um prolabore. Tá? Não tem contrato de síndico, porque síndico é eleito, não é contratado. Tá? E terceiro, síndico não é funcionário de condomínio. Senão eu vou exigir 13º, férias, aí eu vou tirar 30 dias de férias. Aí sim. Bota o subsíndico no meu lugar, eu vou ficar. Mas o pessoal primeiro precisa entender. E tem muita gente ainda que tem essa dúvida. Ontem mesmo na entrevista, falou assim, tá, o teu contrato tem rescisão? Eu falei assim, não, pessoal, eu sigo a convenção de vocês. A convenção de vocês não fala nada disso. A convenção diz que vocês têm que eleger. E síndico é mandatário. Ele tem um mandato a cumprir. Então, ele não tem um contrato, ele segue o que a convenção e o Código Civil determinam, e o Código Civil diz quais são as funções. Então, o que acontece? Então, o síndico é responsável 24 horas pelo condomínio, porém ele não tem a obrigação de estar 24 horas disponível. Inclusive, na lei, não fala nem que o síndico tem que estar no condomínio. Teve uma vez que eu estava discutindo com uma pessoa e eu falei assim, vem cá, tu vai pedir o contrato ao Lula? É mais ou menos isso. Ó, o Eduardo Paes. Já pediu o contrato dele? Exatamente. Paulo Castro. O contrato dele, pra tu dar uma olhada no contrato o Eduardo dele? Paes tira férias? Mas é essa analogia que as pessoas precisam fazer, porque eles também são representantes, eles são eleitos, recebem um montante para poder fazer o que eles fazem, mas eles não têm esses vínculos. E aí ainda tem muito condômino, ainda tem muita assembleia que faz esse tipo de situação. Eu quero o teu contrato, quero que conste o teu contrato, você vai ficar aqui 4 horas por dia, por semana, por mês. Aí depois pega um síndico doido que mete o condomínio na justiça alegando vínculo empregatício, e o pessoal não sabe por que aconteceu. Só que ele acha que você, não estando no condomínio, você não está trabalhando no condomínio.
Pô, mas tem uma outra camisa que o William bota também, que ele anda muito, que ele tá assim, eu pago o teu salário. Isso é uma coisa que o pessoal fala com frequência, desconhecendo o procedimento, entendeu? Primeiro que não é salário, e segundo que é o seguinte, você não paga salário, você paga uma cota condominial, que ela tá baseada em rateio de despesas, e uma das despesas do condomínio é o prolabore do síndico, que é permitido por lei. Entendeu? Então você não paga salário. Não, e mesmo se fosse um salário, se pagasse um salário, você chegar pra uma pessoa e falar assim, eu pago o teu salário. Eu acho uma falta de educação, uma falta de respeito. É uma coisa que acontece. Acontece muito. Você quer ver, por exemplo, conflito em condomínio. É uma coisa simples. Eu canso de dar workshop e palestras sobre conflito de condomínio. Você sabe por que acontece? Por uma questão simples. Uma pessoa acha que o direito dela está acima do direito da coletividade. É isso que acontece em condomínio. Por que gera um conflito? Porque sempre tem alguém achando que está acima da regra do condomínio ou da coletividade. Condomínio não é fácil você morar, porque para você morar você precisa entender o contexto, a contextualização de comunidade, onde a comunidade vai vir na frente dos seus anseios. Se o seu anseio está alinhado com o conceito de comunidade, beleza, então está ótimo. Entendeu? Eu dou um exemplo, né? Eu fui síndico, né? Morador de mais de 3 anos, e aí depois eu parei de ser síndico morador, e uma vez eu estava chegando cheio de bolsa de compra, aí no meu elevador a regra diz que é bolsa de compra no elevador X e no outro não é. Aí eu tô andando, não sei o que, aí o rapaz entrou no elevador social, né? Que hoje em dia no Rio de Janeiro você não pode mais falar social. No elevador 1, deputados, muito obrigado pelas leis maravilhosas que vocês criam para nós síndicos. Então o que acontece? Elevador 1, aí ele botou a mão na porta, não pode vir aqui. Aí eu falei assim, não, querido, eu tô cheio de bolsa, vou seguindo. Ele, é besteira, você não é besteira não, querido, é a regra do condomínio, e eu sei porque eu fui o síndico daqui. Aí ele olhou pra mim, não, tudo bem. Aí subiu. Quantas das pessoas eles fazem questão de desrespeitar regras simples, onde a regra é tão simples que o ideal seria que você respeitasse para ensinar o seu filho a respeitar a regra do condomínio, respeitar para ensinar o seu visitante a respeitar a regra do condomínio, o seu cônjuge, os seus pais, não importa quem seja. Então, se a pessoa está disposta a romper uma regra, tipo assim, boba, que nem essa, mas ela é funcional, existe um motivo para ela acontecer. Mas os moradores da maioria reclamam dessa... Então, faz uma assembleia e muda a regra. É igual você, assim, por exemplo, lá no condomínio do Moro. Cachorro somente no elevador 2. Não vamos falar serviço não, elevador 2. 2. Elevador 2, elevador 2. Só, cara, tem gente que desce no cachorro. Ontem eu cheguei em casa, tinha uma senhora com um cachorro na frente, andando, e lá são colunas, né? A minha coluna é 1, que só tem um elevador que atende, e a outra coluna é 2 elevadores que atendem, que é onde está o de serviço e um outro social. 1 e 2. 1 e 2. E no meu lado só tem 1. Que é o 3. No meu lado só tem 1. E ela foi com o cachorro na frente, eu fui. Quando ela foi, apertou para chamar o elevador. Um único elevador que não pode. Que não pode. Aí eu vim e fiquei lá para entrar. Ela foi, saiu, aí que ela foi pro elevador 2. Por que ela não foi direto pro elevador 2? Mas precisa passar. É isso que eu te falei. Por que ela não foi direto pro elevador 2? Aí eu vou te dizer que é uma sucessão. Eu dou um exemplo que assim, são muitas coisas que a gente tem que resolver problemas, e o gestor condominial, ele, não vou dizer que ele fica sobrecarregado, mas ele precisa ficar atento a vários detalhes. Por exemplo, esse animal estava de, por exemplo, coleira. Tava de coleira. Bom, porque a maioria deles não fica de coleira. Não, o cara faz toda besteira e só bota a coleira quando vai sair da porta para fora. Mas a regra do condomínio está dizendo que ele tinha que vir com coleira desde não sei o quê. Aí tem condomínio que diz que, independente do porte, tem que estar com uma focinheira. Porque já tomou uma mordida de pincher, às vezes dói mais do que a do pitbull. Então o que acontece? Fala sobre agressividade, mas o ideal é que você coloque. Qual é a realidade que a gente tem? A pessoa desce com cachorros, e eu adoro animais de estimação, tenho um gatinho na minha casa, desafio os moradores que maltratam os animais, já fiz denúncia. Eu acho que animal de estimação hoje em dia é um bem para as famílias. Por exemplo, eu dou um exemplo, meu pai e minha mãe, se não tivessem tido as 2 cachorrinhas que eles têm hoje em dia, na pandemia eles tinham pirado. Que ficaram tanto tempo em casa, eles tiveram que ter, e aí criaram um amor, mas eu teve muita gente que pirou porque não tinha um animal de estimação. Animal de estimação hoje em dia, inclusive pela justiça, já está sendo visto como membro da família, com certos direitos e tal. Então o que acontece? Mas é tão difícil você botar uma coleirinha, até mesmo para o seu animal não se machucar. Você desce no elevador, se o seu animal prende a patinha entre o elevador e a saída, não sei o que, ele vai se machucar. Imagina se uma porta dessa fecha em cima de um animal desse, que às vezes o sensor não pega, porque o sensor ele tem pontos que pega. O animal
janelinha pequenininha, a porta pode fechar em cima do elevador. O bicho pode entrar Exato. Já viu Aconteceu, já vídeo dos animais entrando e o elevador fechando. Fechou na coleira. Então, por que você, sabendo que tem que andar com a coleira, você tem que, dependendo, andar com a focinheira, você tem que andar em determinado elevador, por que você não faz, querido? Se não for para respeitar a regra, faz o seguinte, vende o teu apartamento e vai morar numa casa. Porque na tua casa você faz do jeito que você quiser. É a mesma coisa lá, não estou pagando condomínio, não concordo com essa manutenção, mas essa manutenção vai, se você não pagar, se você ficar inadimplente, você vai atrapalhar a manutenção, que também vai ser prejudicial para o teu vizinho, para a família do teu vizinho, para a família do outro. Então, querido, vende, aluga o teu apartamento e vai para um outro local, vai para uma casa, porque lá, se você não fizer manutenção no portão, o portão cair, cai em cima só do teu carro, entendeu? Se o portão não abrir, você fica na rua, entendeu? Se a câmera do teu apartamento, da tua casa não funcionar, o bandido invade, mas aonde você vai para a coletividade, isso tem que estar funcionando. Assim, entendeu? Lá em casa, quando eu faço festa, a minha preocupação é o barulho, né? Com certeza. E aí eu sou a chata, porque eu tenho que abaixar. E assim, eu falo, gente, olha só, eu moro em condomínio, eu tenho aqui do lado três vizinhos. Fora que é a regra do condomínio. Sim. Além de eu incomodar o meu vizinho que tá querendo, né, dormir, com certeza. É a regra do condomínio, eu tenho que abaixar. Você não é chata, eu vou dizer, você é a chata correta. Correta. E aí é importante em condomínio estar correto. Eu vou te dar um exemplo, e aí condomínio é muito político, né? Então o que acontece? Condomínio, o síndico é um cargo político, né? Ele faz gestão, ele controla todas as áreas, mas condomínio sabe que é político, né? E a própria eleição e a destituição ou renúncia do síndico são atos que são equiparados com as assembleias legislativas, atos políticos, né? Então, o que acontece? Eu dou sempre um exemplo. Eu tinha no meu condomínio a churrasqueira, então tinha um morador que ele chegava, Antônio, você é tão bom, você é maravilhoso, você é inteligente, tua gestão é maravilhosa, não sei o quê, e dava tapinha nas costas, me abraçava, não sei o quê. Até o dia que ele foi fazer a festa dele na churrasqueira. Então, você vai fazer uma festa na churrasqueira, você tem regras. O que você faz em condomínio? Você vive de acordo com as regras. E aí tem lá o termo de responsabilidade, dizendo as regras da churrasqueira. E a churrasqueira é o seguinte, você pega às 10 da manhã, e entrega às 10 da noite. Você ainda tem meia hora para você terminar de limpar, arrumar suas coisas. E oficial. Normalmente, pessoal, os porteiros, não sei o que, dava quebra até às 11. Mas aí já não estava fazendo barulho, não sei o que. Beleza. Então, esse rapaz pegou 10 horas, começou a festa dele. 10 horas da manhã. 5 horas da tarde, ele já estava falando uma língua alienígena. Tá? Tipo assim, você não conseguia compreender o que ele falava, os convidados. E eu falei assim, beleza e tal, mas tá lá, tá fazendo a festa dele, tá, não sei o quê. Em resumo, a festa dele foi até 3h30 da manhã. Na minha porta, bateram 3 pessoas diferentes querendo que eu descesse para pegar o cara na porrada e tirar o cara de churrasqueira. Como é que eu vou descer com um cara extremamente bêbado, cheio de faca, cheio de garfo na mão, e eles acham que síndico é super-herói, que síndico tem que fazer isso. É por isso que esse síndico morador é mais herói do que esse síndico profissional. Porque o pessoal acha que o cara tem que topar tudo, interfona e tal. Então, no livro de ocorrência do condomínio, eu tive 15 reclamações por causa disso. No meu WhatsApp, na época já tinha o WhatsApp, né? WhatsApp do inferno, já tinha mais 30 mensagens de pessoas reclamando por causa da festa. E o pessoal não entende que a gente faz processo administrativo. Mas por que não ligou para a polícia? Qualquer um pode ligar para a polícia, perturbação de sossego, não precisa ser o síndico. E ligaram. A polícia foi lá 2 vezes. Bom, no final das contas, no domingo, o assunto era a festa que tinha ligado. Cara, eu vou te dizer, eu contei isso na entrevista de ontem, né? O meu filho mais velho, que hoje em dia tem uns 12 anos, na época ele devia ter uns 4 para 5 anos. O meu filho nunca, naquela época, gostava de fazer as coisas do condomínio, gostava de ficar em casa. No domingo, depois da festa, meu filho virou pra mim e falou assim, papai, vamos na piscina. Aí eu falei assim, é o inimigo. Aí ele falou assim, papai, quero ir na piscina. Aí eu falei assim, moleque. Tá frio, água gelada. Papai, vamos na... Eu falei assim, aí ele olhando com aquela carinha, eu falei assim, tá bom, vamos na piscina. Eu juro, do meu bloco até a piscina, eu demorei 25 minutos para chegar. Eu fui parado pelo menos mais 11 vezes para as pessoas falarem, conversarem sobre as mesmas coisas. E eu falava, pessoal, segunda-feira eu vou estar na salinha, eu vou pegar o regulamento interno, vai ter a multa, porque a notificação já era, quando o cara assinava o termo de responsabilidade, ele já estava notificado. Então vai ter a multa, não sei o quê.
Mas não adiantava. As pessoas. Teve uma hora que meu filho começou a chorar, eu falei assim, pessoal, preciso levar essa criança pra piscina. Me ajudem, pelo amor de Deus. Eu fui pra piscina, a piscina tava meio que cheia, eu tive que ficar no canto da piscina. Escondido. Porque senão... Pra você ter uma ideia de como é. Ia tem muita gente que tem Tinha que botar um boné, óculos escuros e disfarçado. Você sabe que tem muita gente que, quando é síndico morador, as pessoas piram. O síndico profissional já tem um equilíbrio, mas o síndico morador ele pira com essas coisas. Eu não pirei, entendeu? Ainda não pirei, mas naquela época era pior. Então o que acontece? Moral da história. Foi um domingo bem complicado. Na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz, cheguei, entrei na salinha, peguei o regulamento interno, montei a multa em cima do regulamento interno. E mandei para o rapaz da administração interna, falou o seguinte, olha só, encaminha lá para administradora, baseado nisso aqui, fazer a multa, não sei o que e tal. E quando a pessoa receber, faz um recebimento, tal, não sei o que, maravilha e tal. Aí o cara recebeu. O cara é meu inimigo até hoje. Na cabeça dele, desculpa a impressão, eu fui um canalha porque eu multei ele, porque na cabeça dele, entregar a churrasqueira com o som bêbado, do jeito às 3h30 da manhã, estava certo e o regulamento estava errado. Entendi. Entendeu? Então a pessoa que mora no mesmo local que eu moro até hoje, quando eu estou andando no meu condomínio, se eu vou cruzar com ele, ele desvia o olhar, ele vai para o outro lado. Na cabeça dele, eu falo, querido, eu não fiz nada errado, eu fiz certo. Como gestor, eu fiz o procedimento que tinha que fazer. Se ele entende dessa forma, é ele que tem que procurar um terapeuta. Comigo foi assim. Aí eu falei, olha, eu vou porque fiz a grande besteira de botar um karaokê. Eu nunca mais vou botar um karaokê. Bota às 4 da tarde. Um karaokê eu nunca mais. Aí eu abaixava, pra que isso? Eu falei, porque são 10 horas da noite, está na hora de abaixar o som. Mas eu não estou ouvindo a minha voz. Eu falei, olha só, você não é cantor, você está só no mero karaokê. E a gente também não é obrigado a ficar ouvindo a sua voz. E outra coisa, a multa vem, não é essa pessoa que vai pagar. Não, mas aí eu ameaço. O detalhe é o seguinte, essa ameaça como é que boa. Meu apartamento, um exemplo desse. Imagina. Aí é o cara da administradora. Quando teve essa situação lá das bolsas, e aí já tinha câmera para o condomínio, não sei o quê, você que já viveu na gestão, não sei o quê, você tem que dar exemplo. Por quê? O pessoal tá doidinho para te pegar fazendo uma besteira. E eu falei o seguinte, pessoal, o meu filho, quando ele vai fazer uma coisa, o meu mais novinho, no condomínio, ele já vira para mim, ele já me pergunta. Entendeu por quê? Porque ele sabe que eu vou dizer pra ele o que é certo e o que é errado dentro do condomínio. Entendeu? Porque a gente acaba acostumando. O regulamento interno do meu condomínio, onde eu moro, dos outros que eu trabalho também, e a convenção são decorados na minha cabeça. Tem os meus vizinhos, eu já não estou no meu condomínio há quase 8, 9 anos, né? Que eu deixei a sindicatura e fui para virar profissional, mas eu tenho tudo decorado. Os meus vizinhos, às vezes, ontem, o vizinho estava com uma dúvida, Antônio, um negócio lá que aconteceu, eu falei assim, não pode por causa disso. Porque gravou. Deluca, a gente morava num condomínio aqui na Araguaia, e aí nós administrávamos o condomínio, o síndico era meu vizinho, amigo, e lá o regulamento é bem claro, não pode música ao vivo na churrasqueira. Sim, o meu também, onde eu moro é a mesma coisa. Não mora. E já teve um grupo de pagode. Então, assim, também teve? O prédio é assim, eu morava aqui na lateral, a churrasqueira ficava lá pra trás, na parte de trás do condomínio. Cara, eu botei minha cervejinha na varanda e pagodinho rolando lá, pagode de música ao vivo. Aí o síndico pediu pro zelador lá, pediu pra eles ligarem a música, pararem, dando chance pra eles. Eles não pararam, continuaram o pagode até tarde. Foi eu lá, sentar na minha varanda, escutando a cervejinha. Aí ele, olha o síndico pegar fogo. Aí o síndico, Carlos, amanhã já multa. Era um domingo, amanhã já multa. Eu falei, beleza, eu tô curtindo aqui a música, mas tá bom. Mas eles vão se ferrar. Multamos. Só que a menina não sabia que eu morava no condomínio. Tá. Aí ela veio aqui, o pai, a mãe aqui, choradeira que não tava alto, que a música não tava, que a música tava tranquila, que eu não sei o que lá. Deixa ela falar, não sei o que lá. Eu falei, posso falar uma coisa pra você? Posso contar um segredo? Pode contar um segredo? Posso falar uma coisa pra você? Assim, primeiro, quando você alugou a churrasqueira, você tinha ciência que não podia ter música ao vivo. É a regra. Segundo, eu moro lá. Aliás, eu estava na minha varanda. Tava tão alto que eu tava na minha varanda, entendeu? Do outro lado, eu tava curtindo o teu pagodezinho. O pagode tava excelente. Botei uma cervejinha, sentei, tira gosto, na minha varanda, curtindo o teu pagode. Cara, sinto muito. Aí ela veio aqui chorar comigo, dizendo que era tipo assim, mentira, não tava alto, que não sei o que lá. Aí ela falou,
E onde que eu pago? Eu falei, só se você pagou o boleto, tá aqui. Cara, olha só. Eu ameaço logo também. Eu vou te dar um exemplo de como é que o gestor tem que fazer com estratégia. Assim que eu recebi meu condomínio, eu não era síndico profissional, mas você já tinha pensamentos de como melhorar a vida das pessoas. Então, as churrasqueiras do meu condomínio são 5 blocos que fazem tipo quase um O, né? A churrasqueira aqui, as churrasqueiras ficam apontadas na direção do bloco 3, que fica aqui. Então, quando o pessoal, no início, começava a fazer churrasco, começava a fazer essas coisas, o que o pessoal fazia? Botava caixa de som, não sei o que, ligava, e o som não precisava estar muito alto, não. Ele ia direto na direção do bloco 3. E as pessoas do bloco 3 reclamavam ao ponto de algumas dizer que as janelas, elas estremeciam. Beleza. E aí começaram a reclamar, falei assim, o que eu posso fazer? Cheguei um prestador de serviço meu, que cuidava da parte de tecnologia do condomínio, ele falou o seguinte, Antônio, tem umas caixinhas de Bluetooth hoje em dia que a gente usa, o que a gente pode fazer? A gente pode rebaixar o teto, colocar uns alto-falantes de cima para baixo e usar essas caixinhas de Bluetooth. Será que fica caro? Aí a gente foi para a rua, fizemos um levantamento, não ficava caro. Eu levei isso pro conselho, né? Dentro da prerrogativa que tinha uns valores lá que a gente podia utilizar sem precisar de assembleia. E o conselho falou, ok, beleza, vamos seguir, vamos resolver o problema. O foco era resolver o problema, dar resultado. Que a gente fez? Rebaixamos um pouquinho o teto, instalamos 4 alto-falantes e colocamos a caixinha. Nós resolvemos o problema. Até hoje esse sistema funciona no condomínio. Sabe por quê? Se a pessoa aumentar um pouquinho o som além do normal, as pessoas que estão na festa já não conseguem se escutar. Então o que acontece é a pessoa não aumenta o som além daquilo ali. E aí, o som que fica ali não impacta mais na direção dos blocos. Lembra que eu te falei? Por que você gostava de ser síndico? Para resolver problemas? Outra pessoa não teria pensado nessas coisas. Outras pessoas teriam pensado melhor. Quando eu pensei, a gente pensou, estudou, trabalhou e resolveu um problema. Nunca mais a gente teve reclamação do bloco 3 por questões de música nesse sentido. E aí tem uma regra que proíbe o uso de caixa de som. Depois nós botamos exatamente para a gente usar o sistema. Que não seja o próprio som do condomínio. Exatamente. Isso é gestão de harmonia dentro do condomínio. Isso é uma das obrigações do síndico, uma das obrigações diretas. Cuidar da harmonia, da segurança, do sossego. Então você tem que ter esses pensamentos, essa estratégia. Tem gente que ia dar certo, tem gente que não ia dar certo. Entendeu? Funciona mais ou menos assim. Com os meus amigos eu chego, eu sou doida, eu falo, olha só, eu sei que a multa vai vir aqui pra minha casa. Vocês vão mas pagar. Eu não vou pagar, eu vou mandar pra sua casa porque eu sei onde você mora. Eu faço isso com meu filho mais velho, se fizer besteira aqui dentro do condomínio, vai pra você o dinheiro que a sua vovó te dá na hora do dia das crianças do Natal, vai pagar a multa. Ameaçar a moça, sim. E fora exemplo, não, eu falo assim, eu não gosto de pagar ela, o ex-síndico lá pagando multa, você não, eu não, foi meu filho, mas deixa ele. É a casa do administrador. Tem isso também. É a casa do administrador. Eu dou... Mas você sabe, a gente que trabalha com condomínio vive com essa tensão. Né? Isso? Não, além da tensão dos meus condomínios, eu faço a tensão de onde eu moro. Isso, não, eu fico tensa. Nada de errado. Exatamente. Que eu vou ser o exemplo. Exatamente. Eu fico tensa. Aí depois o pessoal não entende por que a gente toma uma cervejinha pra animar de vez em quando, ou um Rivotril na hora de dormir. Não, eu fico tensa. Síndico bebe ou usa Rivotril? Uma vez a pessoa perguntou pra mim na palestra, falou assim, cara, a gente faz os dois, depende de qual que tá mais barato. Se o Rivotril estiver caro, a gente bebe. Então mistura, bota um e joga. Ou então, se a cerveja tá cara ou a bebida tá cara, a gente vai no remedinho. Mas precisa, pessoal. Não, eu fico tensa, porque... eu sei que é regra, eu vivo isso aqui todo dia. Há anos, então... O mais importante que a gente tem que falar pra massa condominial é o seguinte, vai morar no condomínio, entenda que tem regras que são para o bem da comunidade. Se você tá morando no condomínio onde você só reclama das regras, se você não se encaixa, você tem 2 alternativas. Uma, convence os outros moradores a mudar a regra. Legal, chama uma assembleia e se muda a regra. Se a maioria quiser, a regra é mudada. Se está vendo que isso não vai acontecer, querido, não fica batendo de frente com a gestão, arrumando problema, muda para um outro local, então. Outro local que tem uma regra mais flexível, ou muda para uma casa, cria suas próprias regras. Mas, tipo assim, evita o conflito condominial. As pessoas já estão, depois da pandemia, as pessoas ficaram muito pior. Entendeu? A pandemia, eu falo isso hoje em dia nas aulas, né? Tipo assim, a pandemia veio com o intuito de unir mais as pessoas, entendeu? As pessoas ficaram mais sensíveis no início, todo mundo se ajudando, quer que compra um negócio na farmácia, não sei o quê. Eu tive muita esperança no início da pandemia que nós, moradores, começássemos a melhorar os condomínios. As pessoas começaram a perceber
que no condomínio tem vizinho, que tem criança, que tem animação, porque tem gente que realmente saía para trabalhar de manhã e voltava à noite e não tinha noção do que era condomínio. Como ela começou a trabalhar de home office, não sei o que, ela começou a perceber as coisas em volta, né? O problema foi que a pandemia demorou. E conforme ela foi demorando, as pessoas foram ficando mais impacientes, e aí o que acontece? No final da pandemia foi o contrário. A empatia virou antipatia. Entendeu? As pessoas, em vez de melhorarem, elas pioraram. Entendeu? E os condomínios, você pode falar para qualquer gestor do condomínio que viveu essa época, antes e depois do condomínio, todos eles vão falar para você 100% que os condomínios, depois da pandemia, ficaram locais piores de fazer gestão. Entendeu? Que as pessoas ficaram mais agressivas, as pessoas ficaram mais na internet lendo a opção de besteira e achando que essas coisas iam para dentro de condomínio. Isso. Tipo assim, passaram a brigar mais com os vizinhos, mais com as crianças. Isso é muito ruim. Para todo mundo, não só quem faz gestão, para todo mundo que mora dentro de condomínio. De Luca. O papo tá bom, mas a gente tá chegando ao final. Rapaz, 50 minutos! Nem parece! Se a gente não parar, a gente vai ficar aqui um podcast de 3 horas, 2 horas, e quando a gente olhar pro reloginho, ele já não tem mais os números ali. Vai virar 24. Mas foi bom, eu acho que deu para passar bastante informação para as pessoas, conhecer um pouquinho do Antônio, como é que eu penso o condomínio, o que eu acho importante. E... Então, isso que eu vou te pedir. Vai, então. Vou te pedir. Calma aí, vamos lá. Então vai. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Pena. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Tá, mas eu gostaria que você, olhando para a câmera, desse suas considerações finais. Bom, pessoal, é o seguinte, quem vive em condomínio, como eu falei, vive num ambiente hostil, se deixar o ambiente ficar hostil. A grande maioria das pessoas precisa entender que, tipo assim, a coletividade tem que ser sempre vir na frente. Então, se você mora no condomínio, procure entender as regras do seu condomínio, procure viver em harmonia com o seu vizinho, né? Procure ajudar o seu síndico. Quantos e quantos condomínios não ajudam o seu síndico? Reclamam, mas ninguém ajuda, às vezes, a pessoa a achar um caminho. Nem sempre você vai conseguir um síndico, de repente, como o Antônio, ou com alguns outros que já está preparado, com algumas coisas já pré-definidas. Às vezes você tem um morador lá, respeite esse cara, o trabalho dele não é fácil, ajude, aponte, eu vi um problema ali, eu sou especialista nessa área, talvez eu consiga te ajudar, porque no final é o bem da coletividade, é o bem de todo mundo, é o patrimônio de todo mundo. Ou vocês se ajudam, ou vocês vão viver em eternas brigas e não é saudável para ninguém. Entendeu? Então, busquem melhorar o mundo condominial da mesma forma que eu busco no meu dia a dia, trabalhando. Obrigada, De Luca. Quero te agradecer por ter participado aqui do nosso podcast. E agradecer você que ficou até o final. Pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E lembrando que novembro e dezembro. Vocês meio com outubro. Eu amo outubro, porque eu sou aniversariante de outubro. Pula essa parte. Que novembro e dezembro é dobradinha de episódios, então temos episódios terças e quintas para ter muito conteúdo condominial. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.